Rafaela, essas 5 universidades públicas são do mesmo nível? Não, Rafa. Olha só, lembra que nós temos 5? Unifesp é nível 3, tem sistema misto, Enem e VUNESP. FAMERP é nível 2, Unesp é nível 2. FAMERP e Unesp nível 2 de características completamente diferentes, tá? FAMERP tem um perfil, uma característica, Unesp tem outra. FAMEMA e UEA nível 1, características também completamente diferentes. FAMEMA nível 1 com 40 questões objetivas e 8 dissertativas e uma redação. E o EA, 84 objetivas na primeira fase, 36 na segunda e uma redação, tá? Então, características diferentes. Por isso que eu falo isso com vocês. É importante saber qual é a faculdade que você quer, porque isso muda tudo, tá bom? Mas são níveis diferentes. Nós temos provas níveis 1, níveis 2 e níveis 3 dentro das públicas. E nas particulares? Também, nível 1, 2 e 3, tá ok? Dani colocou aqui, Débora, você acha possível cursar no terceiro ano? Olha aqui, gente, que beleza, terceiro ano e fazer sua mentoria? E você acha que vale a pena prestar no meio do ano nesse caso? Dani, vamos lá. 2 perguntas interessantes. Sem a menor sombra de dúvidas, é possível fazer o terceiro ano e prestar mentoria. Nós temos dezenas de alunos que fazem a mentoria no terceiro ano e são aprovados direto do terceiro. Que quebra aí o mito que muita gente fala, não, direto do terceiro não passa. Ah, gente, nós temos dezenas de alunos de terceiro ano aprovados em medicina. Então, sem sombra de dúvidas, é possível. O aluno do terceiro ano, ele precisa ser muito bem instruído. Por quê? Ensino médio é diferente de vestibular. Prestar vestibular é diferente de passar de ano, tá? Então, são 2 coisas diferentes e tem que ter isso muito claro. Então, na escola eu estava para passar de ano, por mais que o colégio tenha essa metodologia, que fale do vestibular, que tenha simulado, mas ainda assim tem a preocupação de passar de ano, né? E o vestibular é uma outra pegada. Então, o aluno, ele consegue? Consegue. Por ele ter menos tempo, porque ele vai ter que executar todo o processo no terceiro ano, certo? Ele vai ter que se preocupar com a nota, com a prova. Então, por ele ter tudo isso, ele tem pouco tempo, né? Que é o caso de alunos que trabalham, que estão voltando agora. Então, você precisa ter isso mais organizado, mais compactado ainda. Mas sim, é possível cursar o terceiro ano e a mentoria. E, mais que isso, é possível passar direto do terceiro. Porque a pergunta é essa, na verdade. É possível passar direto do terceiro? Sem sombra de dúvidas, sim. E você pode fazer isso com a mentoria, tá? Com relação a se vale a pena prestar no meio do ano, sim, como treineiro. Por quê? Para você não passar pelo processo de seleção de cara na faculdade que você quer. Então, tem alunos que falam, Débora, eu tô no terceiro ano, eu devo prestar no meio do ano? Sim, para você sentir adrenalina, sentir o frio na barriga, porque dá, né, gente? A ansiedade realmente ser avaliado, porque tem tempo, tem todo esse processo. Então, sim, é viável. Nunca vai ser a mesma coisa de estar prestando para valer, porque o nosso subconsciente sabe, né? Não é para valer, mas a gente quer ser aprovado. Então, vale para você treinar tempo, entender suas dificuldades, entender como você reage naquele ambiente. É muito importante, sim, tá? O que você aconselha a estudar? O quê? Olha só, não tem como eu passar para você aqui tudo que é possível, o que é preciso estudar. Por quê? Porque a VUNESP prepara mais de 40 vestibulares. Para cada vestibular existem as suas particularidades. Então, o que eu tenho que estudar para o Einstein? O que eu tenho que estudar para a Santa Casa? O que eu tenho que estudar para FAMERP, para a Unesp? Tem particularidades diferentes. Então, existe um conteúdo base, que é comum para todas as provas, e existe o conteúdo específico de cada um. Então, não tem, impossível, né, passar tudo isso. E tem os detalhes de cada matéria. Por exemplo, se eu falar para você, tem que estudar GA. Tá, mas eu tenho que estudar tudo de GA? Depende. Se você for fazer a faculdade XY, sim. Se você for fazer a faculdade Z, W, não. Então, gente, o que estudar esse conteúdo, ele é muito amplo. Existe muita coisa por trás dessa pergunta, tá bom? É possível passar em medicina fazendo outra faculdade? Que legal, boa pergunta. Sim, é possível passar em medicina fazendo outra faculdade, desde que você tenha tempo para estudar, pelo menos de 2 a 3 horas por dia, que você tenha um cronograma específico, tenha tudo organizado para passar aquele vestibular. Tudo bem? Então, isso é extremamente importante. Tem alunos, tem candidatos que conciliam o vestibular de medicina com 2 empregos, com 1 emprego. Tem alunos que conciliam com emprego, família e filho. Se alguém conseguiu conciliar com tudo isso, estudando outra faculdade, fazendo outro curso, sim, é possível, tá?
Então, inclusive, gente, uma coisa muito legal aqui. A coisa mais comum que tem são alunos, né, pessoas que já estão um tempo fora do colégio, voltarem agora para fazer medicina. Então, Débora, eu me formei em fisioterapeuta, educador físico, nutrição, e a pessoa decidiu que ela quer fazer medicina e ela volta, tá? Então é muito legal isso, muito legal mesmo, tem acontecido com muita frequência, nós temos muitos alunos da mentoria, muitos alunos que entram em contato comigo que estão nessa situação. É possível, Débora? Claro que é. E é mais um motivo para você ter isso muito claro que você quer, com a faculdade, critério de correção. Por quê? Porque você não vai ter tempo para ficar 3, 4, 5 anos se preparando. Porque se você se formou em outra área e está voltando, você, de uma certa forma, você já investiu um certo tempo em outro curso. Então é importante que você passe o quanto antes, certo? Então, sim, é possível. Estou no 3º ano e procuro aprovação. Porém, quero tentar tanto pública quanto particular. É possível? Sim, é possível. Desde que você se programe para estudar para isso, tá? Nós temos públicas com características e particularidades, tem particulares que têm essas características e particularidades. A sacada e o segredo para que você atinja a sua aprovação, tanto em uma quanto na outra, é você saber o porquê que está fazendo e o que você tem que fazer. Então, por exemplo, eu vou para uma prova, um vestibular de faculdade pública, eu tenho que saber exatamente qual é a seleção, o que é uma prioridade para aquela faculdade. Eu vou para um vestibular de uma faculdade particular, qual que é a característica, qual que é a prioridade. É muito importante eu entender isso. Mas sim, é possível. Nós temos, né, é muito comum ver isso, aluno que passa em 1, 2, 3, 4, 5 faculdades, porque ele se preparou para aquilo, tá? É importante você ter o quê? Cronograma, conteúdo, tá tudo muito claro para você, beleza?